Oi gente, tudo bem? Hoje o vídeo vai ser diferente. Na verdade foi pedido por uma inscrita aqui do canal, que já faz tempo minha inscrita, eu decorei pelo nome. Eu vejo a fotinha de vocês, Gente, inscritos que sempre comentam, eu tenho o costume de salvar na minha memória, né? Ter aquela memória fotográfica ali no user de vocês. Ou o nome marcante, então essa escrita é o vestido preto, alguma coisa assim, só que em inglês, o nome do user dela. E ela pediu pra eu contar mais sobre o meu diagnóstico, se eu me sentisse bem, né? E como hoje em dia, gente, pra mim é uma coisa muito natural, que no passado eu já sofri muito, não conseguia falar, realmente era uma coisa assim, um tabu enorme. Mas hoje, assim, eu sou bem resolvida e falo, assim, com muita tranquilidade sobre. Às vezes não muito, né? Mas eu falo. Até porque eu acho que pode ajudar outras pessoas que sofrem com o mesmo diagnóstico, né? Que é bipolaridade. E eu acho que é muito pouco falado, né, gente? É uma coisa, assim, muito tabu em cima de que quem é bipolar é doido, ou quem faz terapia com psiquiatra é doido. Inclusive, quando eu era criança, eu já tinha doença, no caso, e não sabia. Eu era uma criança muito de altos e baixos, muito alegre, eu sempre nunca consegui ter uma estabilidade, gente. Isso é bem interessante para quem quer descobrir um diagnóstico. Não que por esse vídeo você consiga, você tem que ir no psiquiatra, né? Mas quando eu era criança, eu não tinha meio termo. Ou eu tava muito em êxtase, ou eu tava muito triste. Isso se estendeu até a vida adulta, até eu descobri, né, o meu diagnóstico. Só que quando eu era criança, gente, eu sofria bullying, porque eu me lembro, né, que numa consulta fiz exames e descobri que eu tinha convulsão. Aí comecei a tomar remédio controlado, já muito nova, né? E sofri bullying da própria família. Eu vou ter que desligar ali. Gente, vai ter barulho de ventilador ali, mas eu virei pro outro lado pra não ficar bem aqui na minha cara, né? Então eu sofria bullying muito nova, criança mesmo, brincando ali, eu sofria bullying, né? De prima, primo, sabe? Até de tia. Eu já escutei, por exemplo, Letícia toma tal medicamento, doidinha, né? Aquele passivo-agressivo, acho que é assim que fala, né? E isso me incomodava muito na época, porque eu pensava, nossa, será que eu sou doida? Porque eu era criança, gente, eu não conseguia distinguir uma coisa. Você estava falando na brincadeira e cá entre nós não é brincadeira, né? Ainda mais pra se tratar assim uma criança, você vai colocando mais trauma na cabeça ainda. E eu era tratada assim. Se eu fazia alguma coisa errada, eu já escutava, nunca dos meus pais, mas eu escutava dos parentes, sabe? Aqueles parentes, dos parentes de uma tia específica, de uma prima específica, doidinha lá, doidinha. E isso, nossa, eu lembro que eu chorava horrores, desde criança, eu chorava, porque eu me sentia inferior, eu pensava, nossa, eu sou doida, então eu sou inferior às outras crianças, né? E isso foi, gente, se estendendo assim por muitos anos, até eu completar 14 anos. 14 anos foi a primeira vez que eu tentei contra a minha própria vida. Foi a minha primeira tentativa de suicídio. Foi muito triste. Foi um episódio triste, um episódio pesado, que eu não me orgulho disso, mas eu também não posso voltar e consertar o meu passado. E eu lembro que eu tinha 14 anos, só que o porquê, né? Sempre pergunto, por que você tentou, por que você tentou contra a tua própria vida e tal. Gente, eu não sei dizer até hoje, foi por isso e isso. Não há um motivo específico, é um conjunto de muitas coisas que se acumulam e que eu estourei e não
eu não vi as consequências. Eu não pensei, nossa, eu vou fazer isso, isso e isso porque eu não quero mais existir. Não, eu não pensei nas consequências. E só fiz o que eu fiz, que eu não vou falar o método que eu fiz. E meus pais me acharam, né? E marcou a minha memória, assim, gente, porque foi muito triste. Eu fico, assim, muito triste de lembrar o quanto eu fiz eles sofrerem, sabe? Eu sofri também, sofri. Só de contar me lembra, assim, me dá uma tristeza, assim. Mas é algo que aconteceu, né, gente? E daí, minha mãe me levou, né, pra psiquiatra, porque eu tinha feito uma coisa com 14 anos, eu tinha tentado contra a minha própria vida. Não é normal isso, né? E fui passando por vários psiquiatras, por psicólogos, eu passei por inúmeros psicólogos, eu nunca consegui parar com um psicólogo. Nunca consegui. Sempre foi psiquiatra que eu me acertei com psiquiatra, gente. Eu nunca esqueço que eu tenho trauma de uma consulta indo no psicólogo, mas enfim, não vem ao caso. Só sei que psicólogo nunca deu certo comigo. O meu caso sempre foi na psiquiatria. E nessas consultas fui diagnosticada várias vezes bipolaridade. E eu não acreditava nesse diagnóstico, vou ser bem sincera com vocês, eu negava, né? Pensava, não sou. Tentei fazer tratamento, tipo, com medicamento e tal. Muitos tratamentos não deram certo, porque medicamento, quando você tem que ir testando, tem medicamento que te engorda, tem medicamento que te faz ficar muito triste, que não dá certo com o organismo. Então, no lugar de ajudar, atrapalha. Então, vai trocando até acertar. É um parto. É muito difícil. Mas, gente, foi indo. E até que, na fase adulta, eu me vi, gente, numa sinuca, assim, sabe? Na fase adulta. Eu precisei recorrer de novo à terapia, no caso com o psiquiatra, porque eu tava me sentindo prisioneira de mim mesma. Eu tava me sentindo presa, eu tava me sentindo triste, muito triste. E dei início ao tratamento novamente. E foi aí que, junto com essa volta minha, né, do tratamento da psiquiatria, eu engravidei, gente. Engravidei. E, assim, eu fiquei muito feliz quando eu soube que eu tava grávida, mas ao mesmo tempo o mundo caiu, sabe? Eu pensei, e agora? Será que eu vou dar conta? Será que eu vou ser uma boa mãe? Né? Porque eu tenho um diagnóstico, gente. E eu me questionava o tempo todo durante a gravidez. Então, durante a gravidez, eu fiz terapia com o meu psiquiatra 2 vezes no mês, uma vez no mês. Teve mês que eu fui 2 vezes, teve mês que eu fui uma vez, mas todos os meses, os 9 meses, 8, né? 8, 9 meses eu fui no psiquiatra. E mais uma vez, esse psiquiatra já que eu conheço há muitos anos, ele me conhece há muitos anos, mais uma vez me diagnosticou e bateu o martelo que sim, é bipolaridade o que eu tenho. Eu já fui confundida com borderline, porque eu tenho traços também de border, só que o que é mesmo é a bipolaridade, segundo ele. E eu acreditei, né, gente? Eu comecei a acreditar nesse diagnóstico e levar mais a sério e aceitar, porque tudo começa a melhorar depois que você aceita. A minha dificuldade de antes, né, no caso, foi não ter aceitado. Muitas vezes eu me olhava e me sentia inferior às outras pessoas por ter essa condição. E assim, gente, não é motivo pra vergonha, né? Não é motivo pra vergonha. Hoje em dia, as pessoas estão com a mente super mais aberta. Não tem tanto preconceito como quando eu era criança eu sofria tanto preconceito. Hoje em dia é mínimo. Não vou dizer que eu não sofro,
porque ainda tem pessoas bem sem noção, né? Parente, enfim, pessoas desnecessárias que não tem o mínimo de empatia, que ainda fazem algum certo bullying. Só que hoje em dia eu lido com isso muito, muito melhor. Assim, 100% melhor. Não é igual antes que eu ia chorar no quarto. Não, hoje eu não choro, gente. Hoje eu aceito, sabe? Aceito, é isso. Esse diagnóstico não me define, não define quem eu sou. É só uma característica pequena, sabe? E uma característica muito pequena. Então, pra que eu vou deixar essa condição me definir, né? Por um todo? Não pode, gente, não pode. Mas até eu chegar a conseguir ligar uma câmera e falar isso, tudo que eu tô falando, assim, do meu diagnóstico, de como eu descobri, com naturalidade do que já aconteceu na minha vida, é um processo bem longo, bem dolorido. Bem dolorido, gente. Tive que amadurecer muitas vezes. Eu acho, né, que eu tive que amadurecer muitas vezes mais cedo, porque o diagnóstico me perseguia, né, gente? Ai, vou ter que parar. Voltei. Bom, como eu dizia, se a gente não manter uma terapia, não entender o que tem, não tiver uma conexão com a gente mesma, eu acredito em Deus muito, que Deus me salvou, sabe? Muitas vezes na minha vida. Mas se a gente não tiver ajuda, sabe? Infelizmente a gente não consegue. É uma doença, gente, que sim é perigosa. Uma condição, eu não sei dizer se é uma doença ou uma condição, mas enfim. É muito perigosa. Tem uma pesquisa científica que diz que o segundo índice de maior... como que fala? A segunda maior taxa de suicídio são devido a pessoas que têm transtorno de personalidade bipolar. Porque o que a gente sente, que eu sinto falar da minha personalidade, de mim, né, da minha pessoa. O que eu sinto, gente, é que quando eu ficava muito triste, eu tava lá no fundo do poço mesmo, e eu pensava que era depressão, que não deixa de ser, mas é uma depressão muito profunda, eu não via risco, sabe? Eu não pensava nas consequências, essa é a palavra certa, eu não pensava nas consequências, só e fazia, sabe? O que dava na telha, vou fazer isso, vou me machucar, sabe? Era uma dor que eu sentia internamente que eu queria botar pra fora. No externo, assim, sabe? Um vazio muito grande que eu tinha. Hoje em dia, bem sincera sendo com vocês, não tenho esse vazio como era antes. Às vezes volta, dá umas recaídas assim, mas não era como era antes. Graças a Deus. Porque é muito pesado. Nossa, gente, é muito pesado. Você se sente muito mal, mas assim, não é um mal normal, não é, sabe? É um mal assim que parece que você tá vivendo sem estar viva. É uma coisa assim indescritível. Eu tô tentando escrever em palavras, mas assim, eu acho que eu não vou conseguir. Que é muito profundo mesmo. É muito pesado mesmo. Mas hoje em dia, me tratando, me aceitando, né? A aceitação é muito importante. A aceitação, a gente também ter apoio, como eu disse, de vocês, da família dentro de casa. Perder a vergonha, né? Não deixar que o diagnóstico nos defina, isso deixa tudo mais leve, sabe? Porque não é uma coisa fácil. Nossa, eu tô repetindo 300 vezes fácil, mas enfim, eu não faço roteiro pra vídeo. Então, é
se eu estivesse conversando com minhas amigas, né? Aqui no meu quarto. E é isso, gente. Ah, mais uma coisa. Quando eu era criança, até hoje eu tenho um pouco disso, mas hoje menos. Eu não tinha autoestima. Eu lembro que eu tinha 4 para 5 anos. Minha mãe conta até hoje essa história. Que eu tenho uma cicatriz aqui no meu dedo, que eu cortei na gaiola do passarinho quando eu era criança. E tive que ir pro médico dar ponto, né? E as enfermeiras, assim, me distraindo na maca, dando ponto no meu dedo. E falando, nossa, que menina linda. E eu tinha um complexo que eu me achava horrível. Pra mim, eu era feia, horrorosa. E eu falava, eu gritava naquele hospital, eu sou feia, não me chama de bonita, eu sou feia. Gente, é tão triste olhar pra trás e pensar que uma criança de 4 ou 5 anos falava assim de si mesma. E assim, eu nunca ouvi isso de pai e de mãe. Isso era uma coisa assim que eu não sei de onde eu tirava, sabe? Eu não gostava de mim mesma. Não tinha amor próprio. Nenhum. Desde criancinha. Não tinha amor próprio. E daí foi se estendendo bastante, né? Por bastante tempo. Hoje em dia, eu tenho autoestima sim. Não sei lidar muito bem com elogios, sabe? Com elogios assim, eu fico sem jeito. Não parece, mas eu fico sem jeito. Eu não me acho muitas vezes merecedora das coisas. Às vezes vem uma pessoa e faz uma coisa muito boa pra mim. E assim, eu fico. Gente, isso eu tenho que trabalhar ainda. Porque eu não me sinto merecedora. Pra mim, eu não mereço, sabe? Pra mim, eu não mereço quase nada. É uma coisa bem. Que ainda eu preciso trabalhar. Isso ainda na terapia, né? Mas, pra quem antes era. Pra mim, que antes sofria muito mais, que era muito pior, isso hoje já não é nada, sabe, gente? Então, eu me apeguei, né, com Deus e eu jurava que eu não ia chorar nesse vídeo, mas, gente, é pesado falar disso. Porque, assim, acho que eu nunca liguei a câmera e realmente falei bem livre, assim, sabe? Ao mesmo tempo que é libertador falar sobre, ainda eu tenho aquela insegurança, sabe? Porque eu sei que tem muita gente ainda que tem preconceito. E isso meio que me segura um pouco, sabe? Mas, como eu disse pra vocês, eu tento não deixar esse diagnóstico, essa bipolaridade me definir. Eu tento pensar, assim, que eu nasci desse jeito, era pra ser assim desde criança. E aceitar só, né? Porque tudo. Não cai uma folha numa árvore se Deus não permite, né? Então Deus permitiu eu vir ao mundo com essa condição. E quem sou eu pra não aceitar isso, gente? Quem sou eu? Né? Um verme. Tipo, Deus é Deus, então Deus sabe de todas as coisas. Se eu vim com essa condição, de certo é porque alguma coisa eu tenho que passar por isso, é uma coisa que eu tenho que passar, entendeu? E assim, hoje em dia tô bem, mas não são todos os dias que eu vou estar bem, eu sei. Tem dias que tem recaída, é super normal, mas eu nunca mais tentei contra a minha própria vida. No caso, depois dos 14 anos eu tentei, mas agora faz um tempo que eu não tentei de volta. Foram várias tentativas, na verdade, mas assim, durante alguns anos, até eu prometer pra Deus, pedir perdão pra Deus e prometer que nunca mais ia tentar. Porque se eu estou viva, né, até hoje, é porque algum motivo tem. E eu sinto que Deus me perdoou, sabe, gente? Deus me perdoou
me deu a vida. Hoje eu sou mãe. E isso é muito uma história assim que ao mesmo tempo que é pesada, é triste de contar, eu acho que tem um porquê, sabe? Eu sinto que tem um porquê. Que às vezes precisa ser falado mais, sabe? Mas é isso. Não sei se esse vídeo ficou bom. Sinceramente, eu deveria ter feito um roteiro, coisa que eu nunca faço. Deveria ter feito, porque eu acho que eu vou desligar a câmera, tenho certeza. E vou lembrar de um monte de coisa que eu poderia ter falado e não falei. Mas pra quem tinha, pra escrita, né, que tinha curiosidade no meu diagnóstico, foi assim, desde criança. Desde criança, um sofrimento até descobrir, até eu me entender, aceitar, me tratar, pra ter uma qualidade de vida melhor. Mas é aceitando, gente, é aceitando, sabe? E se eu fosse pra eu deixar um recado pra quem tem bipolaridade ou borderline, depressão, qualquer problema, não tenha vergonha, vai atrás de ajuda, sabe? Se você não tem um plano, vai no postinho, tenta agendar no postinho, sabe? Todo mundo é ser humano, todo mundo. Ninguém veio aqui nessa terra perfeito, né? Então não ia ser eu que ia vir perfeitinha. Então, assim, hoje eu consigo dizer, gente, se peçam ajuda, sabe? Vai atrás, se você tem vergonha, porque eu muitas vezes tive vergonha. Tive vergonha do meu diagnóstico, tive vergonha de quem eu era, mas eu falo pra vocês, não tenham. Porque a partir de quando você se aceitar, você ir atrás de ajuda, tudo vai ficar mais leve, tudo vai ficar mais fácil. A palavra leve e fácil, sabe? Não que seja fácil, mas vai ficar mais fácil. Acho que deu pra entender, né? Mas é isso, gente. Esse é meu diagnóstico. E eu espero ter tirado algumas dúvidas. Um grande beijo e até o próximo vídeo, se Deus permitir. Tchau.